Hoje foi um dia de aversão a risco no mercado financeiro. Tivemos bolsa caindo em vários países do mundo. SP500, o principal índice de ações dos Estados Unidos, caiu próximo de 1% hoje. A gente teve o dólar subindo no fenômeno que a gente conhece como flight to quality, quando investidores voam para ativos mais seguros em busca de segurança, em busca de liquidez, em busca de um refúgio seguro nesses momentos de crise. A gente viu moedas mais fortes se valorizando em relação a moedas mais fracas. Então, por exemplo, o euro se valorizou em relação ao real, menos do que o dólar, mas se valorizou também. A gente viu ativos como o prata, que tinha subido muito aí recentemente, vamos colocar nos últimos 12 meses, com uma forte correção no dia de hoje, queda de mais de 7%, queda de quase 4% no ouro. E olha só, o Bitcoin ele caiu menos do que o ouro. Então ele teve sim uma correção, mas logo já voltou a se valorizar, o que leva a pensar, será que o Bitcoin já atingiu o fundo? Será que o bear market realmente acabou ali na faixa dos 60 e poucos mil dólares? Porque mesmo com todo esse medo no mercado e aversão a risco, o Bitcoin não teve força suficiente para cair muito no dia de hoje, o que é interessante. Se a gente observar aqui em reais, vamos atualizar aqui o gráfico. Então, o Bitcoin teve uma alta em reais. Por quê? Porque o dólar se valorizou. Então, o Bitcoin fechou em reais, 360 mil reais, uma alta de 1,37, o que é bastante interessante. E só para fechar aqui, Bolsa Brasileira despencou mais de 3% de queda e geralmente quando acontece algum estresse no mercado, como é o caso atual com o conflito no Irã, então ativos considerados de risco caem. E o que é mais arriscado do que o Brasil, né? Então o Brasil ele é visto pelos investidores como um mercado de risco, como um mercado emergente, certo? E geralmente costuma sofrer também. Então foi basicamente isso que aconteceu nos mercados hoje, metais caindo bastante e por incrível que pareça, o Bitcoin caindo menos que o ouro em dólar e até se valorizando em reais, o que foi muito interessante, né? Naquela tese de que o Bitcoin pode ser o novo ouro digital, ou seja, um ativo visto como um ativo seguro aí do ponto de vista dos investidores. Acho que ainda está bastante longe disso, mas foi interessante o comportamento do Bitcoin. O disclaimer clássico do canal é que isso não é uma dica de investimentos e antes de passarmos para o próximo tópico, eu gostaria de lembrar que se você está querendo aproveitar a promoção no Bitcoin, você pode utilizar a BIPA, que já tem algumas atualizações interessantes desde os últimos vídeos que eu gravei aqui no canal. Então é basicamente uma conta digital que você pode utilizar Bitcoin e dólar, comprar e vender, com taxa zero para recompras recorrentes, o que é bastante interessante para você que pretende fazer o seu DCA. Cashback que chega até 5% em Bitcoin, vai aumentando conforme você vai utilizando e uma interface muito simples. Se você tiver interesse, aqui na descrição tem o meu link Satoshi21 com cupom de desconto, né, Satoshi21, e se você utilizar o meu link, você tem acesso a esses benefícios aqui. Conforme você vai utilizando, você vai ganhando benefícios. Então é realmente muito interessante. Se você tiver interesse, dê uma olhada, link na descrição. Então, primeiro eu gostaria de mostrar essa notícia aqui da Exame. Bitcoin vai se consolidar como ativo de proteção global em 2026, diz gestora. Então, foi um relatório da 21 Shares que projeta consolidação do Bitcoin em crescimento dos ETFs no mercado cripto ao longo do próximo ano. Eu acho que esse ciclo do Bitcoin decepcionou bastante, porque com toda a adoção institucional, o pessoal estava mais otimista em relação ao preço do Bitcoin e agora tivemos uma forte correção, um bear market, mas a verdade é que não temos como cravar o fundo, não temos como ter certeza que o ciclo vai continuar se repetindo e teremos um bear market longo. Por exemplo, no último ciclo tivemos esse fundo, esse topo duplo aqui, né? Pode ser que o preço do Bitcoin volte a subir, pode ser que o ciclo de 4 anos seja quebrado. Inclusive, não tem nenhum motivo pelo qual o ciclo de 4 anos deveria se consolidar. E tem grandes players no mercado achando que o preço do Bitcoin deve se consolidar em 2026 como um grande ativo de proteção global do mercado financeiro. Eu particularmente acho que ainda vai demorar algum tempo, mas é interessante
ver essa maturidade do Bitcoin, onde em um dia de caos no mercado, com bolsa brasileira, por exemplo, caindo quase 4%, 13 e poucos por cento, o preço do Bitcoin se manteve relativamente estável e em reais ainda se valorizou. Por que se valorizou? Porque o Bitcoin é cotado em dólar e o dólar se valorizou. Então, existe ainda esse hedge cambial tornando o Bitcoin um ativo ainda mais atraente para brasileiros e para quem reside em países emergentes. Então, interessante, né, essa possibilidade do Bitcoin ser consolidado como hedge global para portfólio de investidores. Eu acho que ainda é um ativo com muita volatilidade, que absorve muito bem liquidez, em um mundo onde a gente tem uma liquidez cada vez maior, porque bancos centrais vão dobrando a aposta conforme as moedas fiduciárias tendem ao colapso, conforme a dívida vai aumentando. Eu acho que ainda está um pouco longe disso, mas realmente é muito interessante esse movimento do Bitcoin nesse momento de caos e confusão no mercado. Então aqui nessa reportagem eles mencionam o segmento de ETFs de Bitcoin aqui, que vem crescendo muito. A BlackRock, a maior gestora do mundo, recentemente criou o IBIT, que é um dos ETFs que mais cresce no mundo hoje em dia. Foi o mais rápido da história a atingir 80 bilhões de dólares, se eu não me engano. 70 bilhões de dólares, né? Corrigindo a informação. Então, o IBIT foi o ETF que mais rapidamente alcançou a marca aí de 70 bilhões de dólares. Então, realmente, o crescimento da adoção institucional do Bitcoin vem marcando bastante esse último bear market. Até o final de 2025, a categoria chegou à capitalização de 250 bilhões de dólares. E para 2026, a expectativa da gestora é que o grupo de fundos de investimento chegue aos 400 bilhões de dólares. Então, realmente, a adoção institucional no Bitcoin está bastante interessante. Falando sobre stablecoins, então, moedas pareadas em criptomoedas pareadas em moedas fiduciárias, então realmente é um mercado gigantesco. Então, segundo essa análise aqui, que pode chegar a $1 trilhão ainda em 2026, impulsionado por avanços regulatórios nos Estados Unidos e Europa. E daí eu trago essa outra notícia aqui também da Exame, que fala sobre um relatório da Grayscale sobre a possibilidade do Bitcoin bater novos recordes em 2026 e encerrar ciclo de 4 anos. O fato é que sim, os ciclos de 4 anos continuam acontecendo como um relógio, então é muito curioso isso estar acontecendo, mas não há garantia de que esse ciclo vai permanecer. E tem alguns analistas que estão dizendo que a qualquer momento o Bitcoin pode quebrar esse ciclo, né? E é exatamente o que menciona nessa matéria aqui. Então, a recente queda intensa do Bitcoin pode já estar se estabilizando, segundo a gestora de ativos Grayscale, que argumenta, aliás, que a criptomoeda está prestes a romper o tradicional ciclo de 4 anos e possivelmente estabelecer novas máximas históricas ainda em 2026. Segundo a gestora, alguns indicadores já apontam para um fundo de preço e não para uma queda prolongada, incluindo o aumento do viés de opções de Bitcoin acima de 4, sinal de que os investidores estão amplamente protegidos contra novas quedas. Bom, é claro, aqui eles vão trazer alguns argumentos, falar novamente dos ETFs, que realmente é uma questão bastante interessante, a adoção institucional do Bitcoin, né? Temos uma regulação cada vez mais clara, o que talvez no longo prazo não faça muita diferença, mas pensando na adoção institucional, sim, acaba fazendo diferença e acaba impactando o investimento institucional, que é um investimento mais pesado no final das contas. Então, neste gráfico fica bem claro o ciclo de 4 anos. Tivemos uma máxima ali em 2013, depois em 2017, depois em 2022, depois em 2025. E foi uma valorização mais tímida e talvez essa queda, esse período de bear market também seja mais tímido. Então, vocês conseguem ver os retornos decrescentes ao longo do tempo, menos volatilidade tanto para cima quanto para baixo. E é o que fala aqui neste post do Cointelegraph, né? O que está acontecendo com o preço do Bitcoin, e ele menciona alguns gráficos interessantes, como esse daqui, por exemplo, que mostra os períodos de bear market em tendência decrescente, né? Os retornos decrescentes. Então, menos volatilidade tanto para cima quanto para baixo.
A gente também está vendo grandes baleias aumentando a posição, né? Aqui a gente tem número de entidades com balanço acima de 1.000 bitcoins e esse número começou a aumentar justamente quando o preço caiu. E quando o preço caiu é na promoção que as baleias, que grandes investidores, que o smart money começa a fazer posições. Então é exatamente isso que está acontecendo aqui. E eles mencionam, né, que as baleias continuam então atuando de forma estratégica e também falam sobre a Mubadala Investment Company, né, um fundo soberano de Abu Dhabi. Eu já mencionei isso aqui em outros vídeos do canal, que ampliou sua exposição a mais de $1 bilhão em ETFs de Bitcoin no fim de 2025 e início de 2026, tratando o ativo como ouro digital de longo prazo. E aqui eles mencionam também sobre uma estratégia prática aí de compras e vendas, né? Então ele menciona, abre aspas, estratégia prática para o investidor em cripto é construir posição com inteligência, por exemplo, no fundo anterior de $15.000 até o topo de $126.000, quem fez preço médio de compra em $30.000, acumulando fracionadamente o ativo durante os momentos de medo e vendeu fracionadamente em $90.000 em zonas de euforia, conseguiu, né, retornos significativos, sem tentar acertar o fundo e topo. Interessante, a gente não tem como acertar o fundo e topo, mas realmente a gente consegue olhar indicadores que costumam nos trazer bons indícios de em qual momento estamos no preço do Bitcoin. Eu falo bastante sobre esses indicadores em tempo real ali no grupo de WhatsApp, link está aqui na descrição se você quiser ficar por dentro de todas as notícias em tempo real, então dê uma olhada lá também, mas em síntese, a gente tem vários indicadores que já marcam há algum tempo, né, o preço do Bitcoin bastante descontado. Então, esses indicadores são, por exemplo, MVRV, Mayer Multiple, múltiplo de Mayer, que é uma média móvel, e Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância no mercado. Então, são indicadores que nos ajudam a sentir e entender os ciclos de mercado. Se você quer entender isso com mais detalhes, eu tenho uma mentoria Bitcoin aqui, link na descrição, você clica e cai direto em contato comigo no WhatsApp. Então, se você quer começar no Bitcoin, aproveitar o desconto e começar da melhor forma, certo? Eu já tenho alguns anos de experiência no mercado, eu comecei a entender Bitcoin lá em 2017, então posso compartilhar contigo em uma mentoria exclusiva, 1 a 1, a minha experiência e a melhor forma de começar. Se tiver interesse, então mande essa mensagem, link na descrição, eu posso passar valores e horários aí para marcarmos a mentoria. Então é isso, o Bitcoin vem desempenhando muito bem aí nesse período de incerteza, parece que ele já corrigiu bastante e o preço já está suficientemente atraente para grandes baleias. É claro, a gente não tem como cravar o fundo. Historicamente, o preço do Bitcoin costuma corrigir ainda mais em períodos de bear market e costuma demorar mais tempo também, mas veremos se o ciclo de 4 anos será quebrado e se esse movimento será diferente dos demais. E, no mais, se você gostou do vídeo, já deixa o like e considere fazer parte da área de membros para acessar todo o conteúdo exclusivo do canal, apoiar o canal e ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até breve.